Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Bom dia! Feliz Dia das Crianças! Nós estamos mais uma vez nesse dia tão especial dos nossos pequeninos maravilhosos aqui na nossa edição do Vida e Saúde. Todos os dias nós estamos durante a semana com você aqui e hoje não seria diferente. Muito prazer, sou sua amiga Rose Andrade, estou chegando nessa hora boa, hora de Vida e Saúde, hora do almoço, não é? Você acompanha a nossa programação através do youtube.com/Novo Tempo Rádio, facebook.com/Rádio NT e acompanha tudo que está acontecendo. Aproveita a oportunidade, joga o link lá no grupo da família e chama a galera para poder ouvir e participar aqui com a gente. Não tô sozinha, sempre estou com os meus amigos aqui. O Raul, você já conhece, já tá famoso aqui no nosso Vida e Saúde, o Raul Souza. Ele é responsável pelo Espaço Viva. Bom dia, Raul, que bom que você tá aqui com a gente. Bom dia, Rose, bom dia nossos convidados, nossos ouvintes. E hoje é um dia especial, né? Pois é. Dia das crianças, e criança é o que não falta na minha casa. Ah, eu tô sabendo. Quantos? 2? 3? Três tá okay. Bom, né? Olha. 3 que eu saiba, não, brincadeira. 3 tá bom. Um abraço pros filhotes aí, a esposa do Raul. Bom, ela tem 1 ou 2? Vou perguntar pra ela. Grazi, você tem 1 ou 2 filhos? Bom dia. Bom dia, Rose, bom dia, Raul, bom dia aí, ouvinte. Que dia especial hoje. As crianças alegram a nossa vida, não é verdade? Sempre faz toda a diferença. Tem um só. Ó, por enquanto. Sábia, né? Por enquanto, sábia. Olha essa expressão. Ô, Grazi, deixa a sua rede social para que o nosso ouvinte possa fazer uma visitinha e conhecer o trabalho que você faz. Você que está sempre incentivando o pessoal a adotar um estilo de vida saudável. Bem, minha rede social é @GraziDonato, são todos bem-vindos por lá. Legal. Raul, faltou você deixar a sua rede social aqui? Instagram, Raul_Espaço Viva. Legal, Espaço Viva também, uma escola de estilo de vida saudável. Nós estamos recebendo o Dr. Gustavo, gente, ele é pediatra e ele é neonatologista. A gente vai conhecer melhor essa função, né, o trabalho que ele desenvolve, mas antes quero cumprimentá-lo e eu quero deixá-lo pronunciar o sobrenome, porque eu não quero cometer o erro de pronunciar de forma errada. Doutor Gustavo, bom dia! Bom dia a todos, bom dia a você que está nos ouvindo também. E é uma alegria estar aqui com vocês. Essa de sobrenome é difícil, que nem eu sei bem direito, mas essa é difícil, é Lete, é só espirrar olha só! Fica bom. Ficou ótimo. Da colega ali que já colocou um por enquanto. Na pediatria a gente fica feliz, sempre vendo novas perspectivas, né, dos colegas ali. E também tenho 2 filhos. Então eu tenho de 10 anos, uma de 7 anos, que estão aí felizes também. Um cachorro hoje não é talvez dessa parte, né, dos filhotes. Mas faz parte da família. Tem pediatra e pediatra também. Nossa! Olha, boa ideia, hein? Vamos aí conversar um pouquinho, né? Neonatologia, alguns que ficar essa dúvida, é aquele que cuida do bebê muito pequenininho, antes dos 28 prematuros extremos. Então eu tenho uns pacientinhos desde 450 gramas de peso até uns grandões aí. Uau. Ai, gente, que coisa linda. E aí o senhor no dia a dia vai acompanhando esses bebezinhos, não é? Esse é o trabalho do pediatra? O pediatra é o que acompanha, então, né, as crianças. Teoricamente seria interessante até ter uma consulta no pediatra durante a gestação. É bem interessante, porque daí como vai cuidar nos primeiros dias, a parte final, como que até dicas de como montar um quarto, a alimentação da mãe, enfim, tem muitas coisas dessa parte final que vai acompanhando na teoria até ali, né, os seus, até a sua maioridade, e na prática, muitos quando já vão passando, já, né, a juventude, a adolescência, começam então a menina aí da ginecologista ou no clínico, mas acompanha até os 18 anos, né? E a neonatologia, os 28 primeiros dias, aí desde a sala de parto,
enfim, o desenvolvimento inicial da criança naqueles primeiros dias. Muito bom, seja muito bem-vindo. O Raul, Grazi, Érica, acho que ele acabou dando uma sugestão de tema, né? Como montar o quarto da criança para causar bem-estar, para proporcionar bem-estar. Coloca na pauta, boa, viu, Érica? Gente, você, muito bom, não é, ô Grazi? Você, querido ouvinte, já sentiu que o nosso papo aqui vai ser bom, vai ser sobre o seu filho, para que ele tenha mais saúde, mais alegria, cresça bem? Então fica aqui com a gente, viu? A gente vai ouvir uma música muito especial da Débora Tim, Gente Inteligente, e daqui a pouquinho a gente volta pra gente conversar sobre a saúde dos meninos aí, das meninas aí. Aproveita, coloca o nosso link lá no grupo da família, a gente te espera. Vamos cantar Gente Inteligente com Débora Tim. Muito bem, você acabou de cantar com a gente Gente Inteligente com a Débora Tim, e a gente está recebendo no nosso programa de hoje o doutor Gustavo. Ele é pediatra, ele é neonatologista, o Raul e a Grazi, para a gente bater esse papo sobre o desenvolvimento das nossas crianças. Eu tenho já uma dúvida que eu quero tirar com a Grazi. Grazi, você é mãe de uma criança. Qual foi, Grazi, ali maior dificuldade que você teve assim que o bebezinho nasceu? Ou o seu medo, a sua angústia? Se você pudesse pontuar uma ou duas razões aí pra gente que te causaram medo? Rose, você falou ali da pauta, né, que o doutor sugeriu, mas acontece uma coisa com mães de primeira viagem, é que a gente não sabe absolutamente nada. A gente não sabe o que fazer com o quarto, a gente não sabe o que fazer com a criança, a gente tem dúvida para dar banho, a gente não sabe por que eles choram. Uau. Eu acho assim, a experiência da maternidade, do primeiro, ela é muito difícil. Ela é muito desgastante por vários motivos. E a gente, como mãe de primeira viagem, se perde também. Então, eu tinha todas as dúvidas possíveis e prováveis. A gente fica desesperado. E o médico pediatra, ele sofre com essa... Eu admiro essa profissão, porque sofre, porque a criança deu um soluço, a mãe já manda uma mensagem pro médico, já liga. E é um absurdo, assim, é difícil essa primeira maternidade, viu? Você vivenciou todas elas. Agora eu quero saber aqui, ó, do papai do lado aqui. Hoje ele tem 3, mas e aí o primeiro? Como é que foi? O pai compartilha dessas emoções da mãe ou são outras preocupações? Não, sem dúvida, né? O primeiro filho é sempre o mais difícil, a gente não sabe o que fazer direito. O que a Grazi falou, né? Qualquer coisinha a gente já fica preocupado, já leva no médico, já quer saber o que é. Mas eu acho que a maior dúvida minha, né, nessa época era a respeito do que fazer quando ela começava a ficar, né, doente, assim, que a gente achava que era doença, né, tipo espirrou, sim, tossiu, o que a gente faz, né, já leva no médico, aí tem médico que já dá antibiótico para um recém-nascido, e a gente sempre quer seguir mais a coisa mais menos alopática possível, né? Uhum. Menos remédio possível, mais natural possível, nesse início principalmente. Então eram essas as minhas maiores dúvidas, assim. E aí já joga pro doutor aí, né? O que ele indica, né? O que ele encontra também, o que ele indica nesses casos. A gente foi procurar um pediatra que aceitava mais esse estilo de vida mais natural, né? Sim. Mas, doutor, a gente não é obrigado a concordar aqui nesse programa não, viu? Não, é bem interessante. Todas essas dúvidas, na verdade, acho que cada uma delas daria um programa separado, porque tanto em consultório quanto... E eu também trabalho em maternidade, estou atendo tanto a sala de parto quanto aqueles 2 primeiros dias que ainda está ali, né? Internado, está ali junto com a mãe no alojamento conjunto. E a gente geralmente já começa a perceber rapidinho quem que já está chegando agora e quem já tem mestrado no assunto, assim, já está com vários. E geralmente está ali um calor de 40 graus e a criança está com 8 graus. Aí a gente já vai sentindo que a coisa, né, tem outro... Não, vamos devagarinho, ela é um pouco mais... A gente não sabe que criança é ser humano, né? Que bebê é ser humano quando nasce. Não, e se a mãe tá na dúvida, coitado do pai. Teve um que um dia me perguntou, nossa, mas eles são articulados, né? Até balança, perninha, bracinho. Eu te ver assim, tava, né? Assim, mas por isso que é importante, e obviamente muitos assim fazem, começam a pesquisar antes, pesquisar também em bons lugares, né? Porque se hoje tu abre aparece qualquer coisa, né, diferente, e principalmente consultar antes, bater um papo, conversar. E a questão
da medicação, né, tá fazendo assim uma passagem rápida sobre um pouco de cada assunto que a gente falou aqui. Sim. A medicação, qual é a melhor medicação para o bebê? É aquela que é dado para a criança correta, para o problema correto, no momento correto, né? Então, o mesmo remédio que em alguma situação pode fazer a diferença, né, para ela, em outro momento ele vai ser imprudente. Por isso é interessante avaliar cada uma, não tem aquela receita de bolo, dizer, a criança tem, né, alguns vão falar assim, esperar um pouquinho, fez ali uma febrícula, não bateu nem 38, 37,8 de temperatura, espera ali umas 12 horas, um dia, já estou no segundo dia, não, agora eu vou consultar. Por outro lado, às vezes uma criança, mesmo com essa temperatura, está muito decaída, ela não mama, ela está, a gente briga assim, apastelada, assim, está lá caída, jogada, não está ativa, essa criança tem que ver antes. Então é bem importante a gente, e os pais vão conhecendo essa criança, a gente respeita muitos pais porque eles sabem, assim, chega às vezes a mãe e diz, olha, ela não é assim normalmente, isso é importante ouvir também. E uma das frases que eu mais uso para os pais, e principalmente quem está na UTI, a gente fala, é um dia de cada vez, né? Cada dia a gente vai pegando um elemento novo, vai conhecendo, vai perdendo alguns medos, e o Senhor vai ajudando que todas as coisas vão contribuindo, dando certo. Muito bem. Doutor Gustavo, nós vamos agora para uma avalanche de dúvidas de papais e mamães ouvintes da Rádio Novo Tempo, que enviaram as suas perguntas através das nossas redes sociais. Então eu tenho aqui a primeira participação da Débora Dias, de Juiz de Fora. Ela disse assim, de quanto em quanto tempo uma criança deve realmente ir ao pediatra? Porque a minha mãe me levava todo mês. É necessário essa visita ao pediatra todo mês? Importante, bem, eu não vou ficar repetindo importante pergunta porque todas são, né? Mas nós temos que entender que o desenvolvimento da criança, ele é um desenvolvimento obviamente progressivo, né? Uma criança que ali naquele primeiro momento não interage tanto e também as consultas são interessantes para que a pessoa vá medindo a sua expectativa. Às vezes, principalmente quem começa, né, primeiro filho ou assim muito novo, pensa que a criança ao nascer já está falando quase, né? Então, mas eu não entendo, ela só dorme. Só sim, elas dormem mais ou menos 90% do dia e quando estão acordadas ou estão chorando ou fazendo necessidades ou mamando. Não há muito interatividade. Então a pessoa vai por aí se desenvolvendo. Mas a consulta é no momento do nascimento, logo depois ao sair da maternidade, logo nos primeiros dias é importante, até para ver a questão do amarelão, da icterícia, pesar para ver se não teve uma perda de peso muito importante. Às vezes alguns bebês têm que acabar recebendo alguma fórmula complementar em alguns casos específicos. Depois ela faz uma consulta que a gente chama de puericultura. A puericultura é o acompanhamento inicial do bebê. Nos primeiros meses, até vamos colocar de 4 ou 6 meses, dependendo do calendário do estado, vai fazendo mensal, depois começa lentamente a espaçar. Aí vai de 2 a cada 3 meses, depois tudo bem, vai indo a cada 4 meses ou 6 meses, e aí finalmente acaba sendo anual, quando já está no período mais pré-escolar, escolar. E aí que é um risco, que muita gente bateu os 4 anos e desaparece. Só aparece numa emergência se estiver ruim. E também é importante ver o crescimento e desenvolvimento da criança que está sendo harmônico, né? Mas é isso, acompanhamento diário. Consultinhas bem mais curtas no início, intervalo, depois, de forma gradual, né, vai espaçando. Ok, Grazi, agora é com você. Tem pergunta aí? Tem sim, Rose. Olha só, a Elizabeth, ela perguntou, a fase de 3 anos é bem difícil, por quê? Fato ou boato, doutor? É difícil quando chega ali aos 3 anos? As famosas birras, né? Uma vez até eu conversei com a mãe que ela disse, mas os 3 anos tá... Não, ela falou, tá com 2 anos e tá terrível. Eu disse, porque tu ainda não viu com 3. Né? E dos 3 ainda não viu quando chegar nos 4. Mas o que acontece nessa fase, 2, 3 anos, né? Nós temos que entender que a criança vai ganhando autonomia. Primeiro, quando ela nasce, obviamente as crianças são dependentes dos seus pais, é óbvio, mas ela é, sim, 100% dependente para absolutamente qualquer coisa. Depois ela vai chegando ali com seus 8 meses, 9 meses, geralmente ele começa a ser
um rolador, começa a rolar para um lado, rolar para o outro. Geralmente nesse período onde cai da cama e daí vai na emergência, caiu, se machucou, né? Quem nunca aconteceu algo, né? Muitas vezes assim, eu só deixei ali, virei para pegar uma meinha e caiu. Né? Depois alguns já estão engatinhando. O engatinhar, ele pode ser uma etapa que salta, alguns não engatinham, já começa a caminhar. Nós estamos na casa ali de 1 ano e pouco. Depois ninguém segura mais, já chega com uns 2 anos, eles correm para tudo quanto é lado, começam a se apaixonar pelas tomadas, querem botar o dedo em tudo, querem enfiar tudo na boca. E aí começa aquelas etapas do não pode isso, não faz isso, não pega aquilo. E quando ela vai chegando ali 2, 3 anos, a criança ganha mais autonomia, ela já sobe em tudo, ela começa a falar, ela descobre que ela pode dizer não também, né? E daí não quero comer, não quero fazer, não quero não sei o quê. E às vezes ela vai também testando. Então é uma parte, não é boato, é um fato realmente, a criança começa a expandir os seus limites, né? Sim. E claro que aí nós temos que pensar em outro lado, né? Vou tentar ser bem sintético na resposta, mas a criança ainda tem que amadurecer toda a parte emocional. E imagina se um adulto com 30 anos às vezes não sabe lidar com uma frustração, imagina um de 3, que tu vai chegar e dizer, não faz isso. E a gente quer que ela seja um adulto, né? Ela não sabe como lidar com algumas coisas e ela então estoura, né? Explode, começa a chorar, algumas se arranham, se joga no chão, berra, né? Fazem de tudo, geralmente num lugar com muita gente, né? Ali no shopping, no supermercado, né? Quanto mais gente, mais ainda, né? Sobe, dá aquele suador, aquele nervosismo, mas existem coisas importantes, alguns pontos, né, assim, rápidos que a gente pode colocar por isso. Primeiro, eu sei que é difícil falar isso, mas manter a calma, né? Não adianta se exaltar. Naquele primeiro momento, não é um momento de confronto direto. A criança não vai raciocinar qual é o argumento pelo que ela não pode levar aquele brinquedo de R$ 1.200 para casa, né? Porque, sabe, ela só quer aquilo ali, né? E pronto. Exato. Então não adianta argumentar muito. É a famosa contenção e acolhimento, né? Conter, cuidar dela ali, tirar daquele grande entorno, né? Levar, né? Fazer o acolhimento. O tempo vai passar, ela se acalma e nós vamos conseguir conversar, né? Sobre isso. Talvez é importante lembrar que nós temos é muito mais fácil prevenir uma birra do que cuidar dela depois, né? Por exemplo, a criança não conseguiu dormir, vamos no shopping agora 8h30 da noite, né? É certo que vai dar problema, a criança está cansada, está com sono, com fome, já está com sono, vai fazer birra. Então a pessoa pensar, né, um pouquinho os aspectos antes disso, ter coisas antes, mudar o assunto quando ela começa, né, a se fixar em uma coisa, mudar a atenção para outra, que é legal também. Excelente. Tudo isso vai ajudando a criança a ir lidando com isso. Excelente dica. Você quase não passou por isso, não é, Raul? Não, eu quase não passo por isso, né? Todos os dias. Mas... Tem até uma brincadeira, não sei se vocês já ouviram, que fala que criança é igual videogame. Quanto mais avança a fase, mais difícil vai ficando. Exato. Tem os chefões, né? Cada fase tem o seu chefão. Caiu bem. O doutor, falando em horário de dormir, qual é o melhor horário para criança pequena aí, né, nessa primeira infância, dormir? Excelente, porque hoje nós vivemos tempos em que há muita luminosidade, né? Muita luz, muita tela. E isso daí já fica pendurado um outro assuntinho que a gente pode ir passando também no programa. Tá no script. Só que são os estímulos da criança, né? Mas qual que é a ideia? O sono, tá? O sono, se a gente puder colocar a frase dessa maneira, o sono ele não é um momento, ele é todo um evento. Né? Uma criança dormir, não adianta tu chegar e desligar uma chave e dizer agora vai dormir. Né? Nem a gente faz isso, não tem como. Nós temos que ir preparando isso. Geralmente criando uma rotina, a criança precisa de rotina. Isso vai valer também para o tema alimentação, né? Eu não quero comer, ela precisa de uma rotina. Essa rotina ela vai... Já viu uma viagem, talvez alguns dos ouvintes tenham em algum momento viajou de avião, né? Não adianta dizer eu vou pegar o manche do avião e baixar porque nós vamos descer rápido. Existe um aviso primeiro, todos voltem ao seu assento, começa a desligar as coisas. Agora vai ser a hora do banho, toma aquele banho molinho, aquele banho bom, vai desligando.
diminuindo estímulos, vamos ter a nossa historinha. Isso nós estamos ali quando vai anoitecendo, estamos ali, chegou às 6h30, 7h, vai comer, vai preparando às 8h, de 8 a 9 a gente já está fechando esse ciclo para a gente dormir, né? Alguém pode ouvir e dizer, nossa, mas isso é um apocalipse, antes da meia-noite não dorme, né? Mas aí nós temos que ver que também o ritmo da casa tem que ir se adaptando um pouco. Se está tudo ligado, um monte de computador, todo mundo gritando, a criança não vai querer fazer isso. Mas o ideal seria que a criança dormisse, vamos colocar em torno de umas 10 horas durante a noite. Então, por exemplo, ali umas 9, ali a criança vai dormir até umas 7 da manhã, algumas, né, acordam mais cedo, outras mais tarde. Mas a criança tem que dormir o mais antes da meia-noite possível. Sim. Vamos colocar entre 8 e 9 da noite. Legal. Né? E isso é muito melhor para o crescimento e desenvolvimento cerebral dela. Muito bem, Excelente. Você, querido ouvinte, está acompanhando a nossa programação hoje, especial às nossas crianças. Vamos conhecer mais, aí achar respostas, soluções que vão ajudar você, papai e mamãe em casa. Eu vou fazer uma pausa, rapidinho, e daqui a pouquinho a gente volta, que eu quero oferecer para as crianças uma revista, que é um estudo bíblico, através das historinhas aprendermos mais sobre o amor de Deus. Segura aí o nosso tema de hoje, desenvolvimento das crianças, e a gente volta depois do intervalo. Até já! Gente inteligente, quem lê sai na frente, fazendo um mundo melhor. Quem lê é diferente, cresce gente inteligente. Quem lê sai na frente, fazendo um mundo melhor. Ser um quadrinho, revista, jornal ou uma placa de rua, o livro da escola e a Bíblia também. Aquele que lê sempre vai se dar bem. Pode até ser um quadrinho, revista, jornal ou uma placa de rua, o livro da escola e a Bíblia também. Aquele que lê sempre vai se dar bem. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi,
Oi, gente, já estamos de volta. Mais uma edição do nosso Vida e Saúde nesse feriado, nesse Dia das Crianças. E então, em homenagem às crianças, a gente vai oferecer, dar um presente para você, criança, essa revistinha que meu amigo Raul tá segurando. Incríveis Milagres. É a palavra de Deus de forma tão divertida, gente. É para criança, tá? Tô fazendo esse reforço porque o adulto fica louco para desenhar, para pintar, para usar os adesivos, montar o quebra-cabeça. É para criança, viu? Você pode pedir agora mesmo, se você quiser, através do biblia.com.br ou através do telefone da Escola Bíblica, 0 operadora 12 21 27 3121. Peça sua revistinha, garanta, é de graça. A Novo Tempo vai pedir pro carteiro entregar em sua casa. Combinado? Estamos de volta, a gente está batendo um papo hoje sobre, pode deixar comigo aqui, Raul, muito obrigada, serviu de modelo aqui segurando pra gente. A gente está recebendo a Grazi, o Raul, o doutor Gustavo, para a gente poder aprender um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança. E eu já começo esse bloco com uma pergunta, doutor Gustavo. É uma pergunta da Jura, do Rio de Janeiro. Ela diz assim, olha, existe tempo certo para uma criança andar ou falar, por exemplo? Existe um tempo certo? Porque às vezes a criança atrasa, aí um fala assim, ó, o meu começou com 8 meses. Aí o outro fala, 8 meses? Nossa, o meu já tá com 2 e não chegou aí e tal. Tem essa comparação, às vezes, que traz um desespero pro coração do pai e da mãe. Existe tempo certo para andar e para falar? Jura? Olha, sabe que alguns querem que comece a falar e depois que começa querem que não fale tanto. Nunca falou, agora que abriu não para mais, né? Mas, realmente, essa questão do desenvolvimento da fala, ela é muito específica de cada criança. Tem algumas, e não é uma questão de mulheres, homens falam mais ou menos, nada disso, mas às vezes tem, os meninos tendem a ser um pouquinho mais lentos em algumas coisas. Eles vão ali, podem falar um pouco depois. Geralmente, nós brincamos assim, que ou anda ou fala. Alguns, às vezes, estão ali na sua casa de 1 ano, já começam até a andar, já estão meio caminhando assim, caindo para trás, voltando, ou já estão andando super bem ali a partir dos 9, 10, 11, 12 meses, e vão começar a falar um pouco depois. A fala, ela é um desenvolvimento, isso é uma coisa importante, como tudo na criança, tudo, não é uma chavezinha que virou, ela já está muitas vezes falando quando está com aquelas palavras, frases. Então, não sei, água é tudo. Água é qualquer coisa que seja de alimentação, ou papá, ou dadá, ou, não sei, ela dá um nome, Bá é o nome do cachorro, daí todos os animais do planeta. Ela está começando a se desenvolver, e aí cada um vai lembrando do seu, que é aquelas palavras ali, e isso ela vai agregando coisas, ela vai acrescentando, daqui a pouco ela tem frases que são com 2 palavras, e depois ela vai criando mais, mas muitas vezes a pessoa quer saber quando que vai dizer a primeira palavra, papai, mamãe, né? Isso pode acabar ficando ao redor aí de 1 ano, às vezes mais, alguns até 2 anos ou depois, mas vai se percebendo esse desenvolvimento. Não tem como dizer uma data, claro, tá com 3, 4 anos e não falou nada. Obviamente, isso daí vai ser daí visto se há algum tipo de transtorno, se há alguma outra coisa que faz essa criança, né, não falar. Mas nas consultas regulares, Júlia, o pediatra vai te orientando a isso, ele vai pegando determinados elementos, e outras crianças aprendem a falar também quando tem mais contato com outras crianças, mais contatos onde eles ouvem mais, ouvem também musiquinhas, e assim elas vão se desenvolvendo. Por isso é importante a questão dos estímulos dentro do equilíbrio, né? Já é outro ponto. Ok. Grazi, você traz mais uma dúvida de ouvinte pra gente? Tem sim, Rose. Olha só, a gente vê hoje em dia que tem muito apelo da indústria para os alimentos de criança, que a gente vê que muitas vezes é voltado para o açúcar. Então, sabe, o paladar infantil, que é doce e tudo mais, até por causa do leite materno, né? Então, a dúvida é a seguinte, o que o doutor acredita que tem que ser feito em relação às crianças, por exemplo, que às vezes o pai fala, você se comer tal coisa, vai ganhar tal coisa. Ou ganhar comida que é doce, ou então se comer o brócolis vai ganhar alguma recompensa. Então, como que o doutor trata esse tipo de questão?
É importante, nossa, aí tem tantos pontos aí. Primeiro, nem tudo que entra na boca a gente pode chamar de alimento, tá? São substâncias, mas está longe de ser alimento algumas determinadas coisas. Por exemplo, ela usa como alimento refrigerante. O refrigerante não é alimento, não é nada, né? Uma substância química cheia de um monte de troço ali que acaba gerando muitas vezes vício. Bem importante essa questão da alimentação infantil, porque, primeiro, nós temos a tendência de julgar o alimento da criança pelo meu paladar, que muitas vezes é ultra viciado em determinadas coisas. Então, tá sem sal. Tá sem sal para mim, né? Começou a fazer aquela primeira papinha depois dos 6 meses, que, aliás, é interessante. Chegou ali dos 6 meses, começa a fazer... Antes a gente chamava na pediatria de papa salgada, que ficava ali no almoço. Hoje a gente mudou o nome para papa principal, o alimento principal. Porque senão chegava o quê? Tacava ali sal ali. E não precisa, ela ainda está educando o paladar. Ela está educando, ela nunca comeu aquilo ali. Tanto que depois de 1 ano, vamos dizer, que tem a recomendação de segurar um pouco o mel até depois de 1 ano, por riscos, né, de botulismo e outras doenças, começa, às vezes aquilo ali é super doce, nunca recebeu outros alimentos industrializados. Aí tem primeiro 2 pontos. Primeiro, a criança ela tem que sentir, se desenvolver o gosto natural daquele alimento. Às vezes eu não gosto porque eu encho de sal, de vinagre, de um monte de coisa que não precisa. Eu tenho que ir voltando um pouco para trás, né? E aí tem um segundo ponto. Não usar alimentos que vão gerar vício e dependência, porque, gente, açúcar vicia, tem um poder muito semelhante, às vezes, de até outras doenças, como alguns comparariam até com cocaína ou outros elementos. Açúcar é difícil de trabalhar. E eu não posso usar ele como moeda de troca, não dá. A coitada da criança, ela não vai ter elementos suficientes, ela vai sempre querer aquilo ali depois, né? Exatamente. Isso dificulta muito, né? E depois para você educar a criança. Se você apresenta um alimento desse, com açúcar, com muita gordura, esses alimentos industrializados, é o que o doutor falou, ela sempre vai querer aquilo, daí ela vai perder o gosto pelos alimentos mais simples, naturais. Como é que foi lá na sua casa com seus meninos? Bom, a gente faz isso, a gente acredita nessa alimentação mais natural, né? Sem açúcar, etc. Então, a gente simplesmente não apresenta essas coisas para eles. A gente até faz essa coisa da recompensa, mas sabe qual é a recompensa? Qual? Ensina pra gente. Uma castanha de caju. Olha, e eles ficam felizes. Ficam felizes. Papai, eu comi tudo. Eu posso comer uma castanha de caju agora? Olha só. Eu posso comer um damasco? E na sua casa, Grazi, então como é que funciona com seu filho? Graças a Deus aqui também a gente já começou mais pro natural, então ele tem esse paladar mais voltado pro natural mesmo. Então a sobremesa dele é frutinha, ele gosta mesmo. E essa questão de não ter em casa, né? Porque eu recebo seguidoras falando assim, meu filho só toma guaraná e come pão. Por que será? Porque é o que tem em casa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que leva para casa mesmo, porque a criança vai comer o que a gente servir. Exatamente. A gente faz algumas Desculpa, doutor, só complementar que a gente faz algumas sobremesas mais naturais, que vai algum açúcar, né? Vai açúcar mascavo, vai açúcar de coco, alguma coisa. Sim. E o meu segundo filho, ele já gosta. Então a gente tem que tomar cuidado para ele. Mas a mais velha, ela nem liga. Olha só, a questão do hábito já desde pequenininho. Vou aproveitar essa observação que você fez do doce. Chegou mais uma pergunta pra gente aqui, doutor, perguntando por que bebê não pode... a gente não pode dar mel para o bebê. Isso é fato ou boato? Nem açúcar, né? Não é? Sim, mas aí pode pensar assim, açúcar não, mas aí então mel eu vou colocar ali. Porque tem gente que fala mel não dou, mas então vou dar o açúcar, né? Não, aí não pode nem o inverso. Isso é verdade? Não pode dar o mel? Sim. Não, é pelo risco da contaminação que o mel pode ter com algumas substâncias, né? No caso de toxina botulínica ou outros, que também podem infectar e podem causar um dano muito grande para a criança, inclusive dano cerebral, e principalmente no cérebro em desenvolvimento, lembrando que o cérebro
a criança nasce e o cérebro continua se desenvolvendo por meses. Nós vamos botar aí até perto de 1 ano ou mais. E alguns estão desenvolvendo até agora, tem 40 e o cérebro já está se desenvolvendo ali, vai para outras coisas. Mas esse desenvolvimento é bem importante cuidar, né, disso, por mais que esteja bem acondicionado. Não, mas está bem fechado, tem lacre, isso, aquilo. A gente acaba não tendo certeza absoluta, então é melhor segurar um pouquinho. E se eu puder complementar um segundinho que foi mencionado antes sobre a questão de dieta da criança. Quando a gente trabalha sobre obesidade infantil, então nós vamos botar ela numa dieta. Já se sabe que dieta não tende a servir muito para ninguém. O que se utiliza é reeducação alimentar, né? Trocar os alimentos, porque senão faz uma... eu já vi gente querendo fazer dieta restritiva. Não, então não vai comer, vamos botar 500 calorias para a criança no dia. Não se faz isso. É uma reeducação alimentar, por isso é importante o contato com profissionais, né? E também é importante a reeducação familiar. Não adianta botar tem 7 anos, não sei, tem 7 anos, 40 quilos, 50 quilos, mas daí nós vamos fazer o pratinho só para ela e o restante da família também vai comer todo o resto. As crianças comem o que a gente come, né, doutor? Claro, e a criança geralmente não deve receber salário, porque não existe trabalho infantil. Então, quem compra não é a criança. Né? Então, alguém tem que chegar lá e botar o cartãozinho, botar, né, o realzinho. Exatamente. E botar aquela bolacha, aquilo ali. Então, por isso é importante, quando tu trata uma criança, na verdade, tu trata a família inteira. E aí tu começa a perceber que existem várias situações, às vezes mecanismos de compensação, mas aí o assunto vai longe. É que eu já vi famílias fazendo o seguinte: porque minha criança não come legume, não come salada, não come arroz, feijão, então eu vou lá e compro o McDonald's ou um salgadinho, e aí porque é melhor, a cabeça da pessoa porque é melhor ela comer alguma coisa do que não comer nada. Então, na hora do desespero, né? Só que isso é exatamente o problema, porque daí a pessoa não... A criança sabe que se ela fizer a birra, não comer o arroz, não comer o feijão, não comer a salada, no final ela vai ganhar a batatinha lá. Exatamente, ela já ganha, ela já sabe qual o caminho. Agora, doutor, qual seria o caminho, então, para a gente ir introduzindo aos pouquinhos, caso um pai ou uma mamãe esteja enfrentando exatamente isso que o Raul estava comentando aqui, né? A criança já sabe, não como legume, não como verdura, não como nada. Como é que a gente introduz? Algumas sugestões práticas, rápidas aí, né? Primeiro, assim, é melhor comer, uma frase já conhecida, tem vários, é melhor comer pouca quantidade de comida saudável, mas várias vezes ao dia, do que um monte de alimento mais lixão, 1 vez, 2 no dia. Então, às vezes ela vai comer menos, uma quantidade menor, mas vai trabalhando um pouco mais frequente isso. Daí, daqui a pouco tem um lanche, tem essa fruta, tem um alimento. Mas ele estava acostumado a comer aquele pratão de 3 andares, tem que ter um elevador para subir até na ponta, tudo. Não, vai comer menos, mas vai ir trabalhando, de repente, o arroz integral, um alimento mais integral, mais saladas. Aí vem algumas coisas, dicas rápidas. Transformar o alimento em algo agradável, bonito, decorar o prato. Tem muitas coisas, nossa, muito boas. E daqui a pouco faz um prato ali coloca num formato que parece um rostinho, coloca um formato que parece uma árvore, e a criança vai indo, vai brincando. Eu me lembro a minha filha brincando, a gente fez um prato, montou que a salada parecia o cabelo do bonequinho. Eu tô comendo os cabelos dele. Aí vai lá e comia tudo, daí quando você tá comendo um brócolis, e tava ali, né? Você falou uma coisa importante, doutor, que é esse negócio de falar, a gente fala assim, não brinca com a comida... Menino, não brinca. Não, é o contrário. Brinca. Não é? É o que o doutor está falando. Fica mais divertido. Uma vez eu li uma frase que dizia que só pode brincar com a comida depois que tu comeu os brinquedos. Mas não é assim. É totalmente o contrário. É tanto isso do brincar no sentido de envolver a criança. Isso é Por que a criança não pode se envolver na hora de preparar a comida? Não estou dizendo botar ela com fogo, deixa ela longe do fogo. Mas ela vai preparando o alimento junto, eles adoram, vão preparando uma salada, vão olhando aquele cabinho, olha que legal, vão montando, depois vai tornando, lembra, é que nem o sono, comer não é um momento, é todo um evento, ela vai se envolvendo, vai trabalhando, vai ajudando a escolher na compra. Podia ter até uma hortinha. Mas eu moro no apartamento. Não, planta ali algumas, né,
uma cebolinha, alguma coisa, e isso vai fazendo a criança se envolver de um jeito tão bom que ela vai conseguindo gradualmente. É uma Mac criança, hoje ela só come alimento assim, industrializado. Não vai ser de hoje para amanhã, mas eu vou inserindo coisas. Excelentes ideias. Ajudar ela a escolher, tu quer essa fruta ou essa fruta? Eu não vou botar, tu quer essa fruta ou essa bolacha recheada com cobertura tripla? Olha, é uma competição injusta aí aos olhos da criança, doutor. Excelente. E agora a gente mudando de assunto, Raul, você tem uma pergunta de um ouvinte? Sim, a Larissa, doutor, mudando o assunto um pouco aqui, mas o senhor já falou no início, diz assim: brincar com celular, tablet, computador é prejudicial para a criança pequena? Essa é talvez um flagelo, né? Faz algum tempo atrás, né? Nós há poucos dias teve algumas redes sociais que saíram, né, do ar, e alguns brincaram que aí teve pessoas que se reencontraram dentro da casa, né? Que nunca mais, né, finalmente se viram. Né? Conversaram. Mas uma coisa antiga, assim, né, antiquada, cringe, como eles dizem, assim, né, que é conversar, né? Mas é bem importante entender isso, que a criança ela tem um desenvolvimento, o desenvolvimento emocional, as fases, talvez teria um pouquinho mais de tempo para a gente falar sobre isso, mas ali até os seus 2 anos, a criança tem muito mais um desenvolvimento motor, sensório-motor, ela toca, ela se envolve, ela tem os reflexos, ela está explorando o mundo. Depois ela tem aquele movimento, aquele desenvolvimento até a entrada da escola ali, 6, 7 anos, mais simbólico. A criança é tudo no mundo que faz de conta, tudo, né? Às vezes tu dá um presente para ela maravilhoso e ela fica brincando com a caixa e não quer nem saber do presente. Exatamente. Porque ela não é da caixa, que ela se envolve com a caixa. A caixa é mais barata. Por exemplo, né? Aconteceu. Agora, tu imagina se todo esse contexto eu chego e entrego ali uma tela com tudo pronto e o único desenvolvimento que ela tem que fazer é estender um dedo para frente e ficar tocando na tela e joga para lá, e joga para lá, e joga para lá. Né? Ela perde muito do seu desenvolvimento. Ela perde todo esse mundo, vamos dizer, o faz de conta, esse desenvolvimento físico, a tendência à obesidade é grande. Então, se nós vamos colocar essa questão das telas, isso eu falei até os 7 anos. Há quem coloque que o bom desenvolvimento da criança para um celular seria depois da casa dos 10 anos, 12, quando já está com um operativo concreto, que ela já entende bem as coisas e com muita, muita supervisão, né? Lembra que abrir um computador, uma internet, é abrir o mundo para coisas boas e coisas terríveis. Não adianta deixar, mas eu confio nele. Ele não tem maturidade. Criança, mas nem adulto tem, né? As coisas verdade. Elas vão chegando, a criança, e é muito importante. Então, para resumir essa parte, não é recomendável a criança ter esse contato. Não é. Okay. E se tiver, esse contato seja o mínimo possível. Nós chamamos de tempo de tela. Quanto mais tempo de tela uma criança tem vários estudos que vão mostrando que ela vai se frustrando mais, vai aumentando a obesidade infantil. Então, ter tempos seguidos, poucas vezes na semana. Então tem 1 hora ali, 3 vezes por semana, que ela escolhe alguns programas bem selecionados. E depois, ali a partir dos seus... Alguns vão colocar 12 anos, 11 anos, outros um pouco depois. Aí também com muita calma, né? Senão ele vai ligar num jogo e vai passar dia e noite no jogo. Mas aí já entra na questão da adolescência, que é um outro tema, né? Tem mais de 400 estudos comprovando que o doutor está falando, tá? Mais de 400 falando e não existe estudo falando o contrário. Olha que interessante, gente, e que preocupante, não é? A gente precisa olhar isso mais de perto. Você está ouvindo o programa Vida e Saúde, hoje especial em relação às nossas crianças, pela data que é, pelo feriado. Já deu um beijo no seu filho hoje, já deu um cheirinho nele, já disse o quanto ele é importante. Fica aqui com a gente mais um pouquinho. Bom, Grazi, você é blogueira. E seu filho? Seu filho é blogueirinho também? Rose, olha só. Eu vou até falar isso agora. Diga. Eu não gosto muito desse nome, tá? Que me chama de blogueira. Não gosto. Não gosta? Opa, qual o nome que eu falo então? Me corrija. Qual o nome que eu falo?
Não, eu gosto de falar que é produtora de conteúdo. Produtora de conteúdo, ok. Porque a blogueira é mais para fazer propaganda aí de empresas e tudo mais. Mas tudo bem, todo mundo fala, tá tranquilo. Meu filho, ele vê muito, né? Eu com esse contato com telas, com celular e tal. Hoje ele já entende, ele tem 7 anos, ele entende que é um trabalho, que a mamãe trabalha com isso, que a mamãe tá sempre fazendo vídeo. Então, toda vez que ele me vê no celular, ele acha que eu tô trabalhando. Tem até ali o dia que eu não trabalho, que eu descanso, que ele me vê com o celular, mãe, para de trabalhar, porque hoje não é dia. Então, ele acaba tendo essa facilidade, assim, também, né, em pegar e gravar, assim, mas, enfim, a gente tenta evitar ao máximo, porque telas é o mal do século, né, não só para crianças, mas para nós adultos também. Ok, Grazi, tem alguma pergunta para o nosso doutor Gustavo, que está passando por aqui? Tenho sim, é para o doutor, para todos nós. O Matheus perguntou o seguinte: a partir de quantos anos devo ensinar a criança sobre Deus? Pergunta muito importante, talvez a mais, não vou dizer mais importante, né, mas ela é fundamental. Talvez nós podemos linkar com esse último tema, né, para completar talvez aquele último tema que nós estávamos falando das telas, né, que a criança muitas vezes ela fica dependente, o adulto fica, mas a criança mais ainda, cuidar com a dependência da avaliação dos outros, do like, né? Porque eu fiz, de repente faz um videozinho para um canalzinho infantil, e 12 viram e não 12 milhões como o canal do plano, e acaba gerando uma frustração muito rápida, né? E acaba gerando um desenvolvimento de egoísmo também, porque eu quero que me vejam a minha exposição, e isso a criança também não consegue lidar, e justamente a questão de Deus, ela é o contrário disso, que é a criança começar a olhar, né, para fora, olhar para o outro, desenvolver, né, tanto esse amor, essa estima, o que da criação. E quando nós começamos a falar, né, da existência de Deus, de alguém que me ama, que me cuida, o ideal seria falar durante a gestação, quando ele ainda está lá, ainda dentro da pancinha ali. Que bênção, verdade. A família começar a ter esse desenvolvimento antes dela nascer. Nós estamos assim, ainda tateando muito palidamente sobre qual é a influência pré-natal em uma criança ou adulto. A gente não sabe quase nada, mas existe muita influência. Então, uma família que ela desenvolve, ela canta junto, ela lê textos meditacionais, ela ouve bons programas como o da Novo Tempo, ela vai também tende a ter mais harmonia, a criança vai ficando mais tranquila. Depois, no desenvolvimento dela, logo depois que nasceu, existem vários materiais interessantes para adaptar. Começa a cantar algumas musiquinhas, nós temos várias da Novo Tempo do mundo infantil, alguns nós até ouvimos agora aqui no programa, né? A criança vai ter esse desenvolvimento, vai buscando coisas boas. Também é importante envolver a criança desde pequena em grupos que trabalhem esses temas, e aqui eu tenho uma sugestão, por exemplo, numa escola que a gente chama de escola sabatina. Talvez você não conheça, esteja nos ouvindo. No sábado, na Igreja Adventista, se reúne, agora com todos os cuidados, né, questão de pandemia, por idades. Então, tem uma escolinha sabatina dos recém-nascidos, 1 ano, 2, onde aprende as musiquinhas. Talvez você não tenha essa ideia de, eu nem sei o que fazer. Vá ali na escola sabatina, vá da igreja, pergunte como é feito, tem materiais, e depois ela vai crescendo, ela vai aprendendo mais sobre o amor próprio, como Deus me amou, me criou, vai aprendendo a importância da família, o cuidado com os outros, desde a tenra idade, eu diria desde antes. Sempre é tempo de aprender sobre Deus. Amém, que coisa boa. Olha, antes da gente terminar o nosso programa, eu quero convidar Ricardo Fioravante, todos à mesa, para compartilhar com a gente uma receitinha hoje em homenagem às crianças. Vamos conferir? Ricardo! Todos à mesa, com Ricardo Fioravante. Brincando de carrinho ou de bola de gude, criança quer carinho,
quer vida e saúde. É isso aí, pessoal! Feliz Dia das Crianças para vocês que estão ouvindo a Rádio Novo Tempo. Que dia alegre, que dia gostoso de se passar, não é? Bom, meu negócio aqui é dar dicas de culinária, então eu vou dar dicasinhas hoje para você fazer com as suas crianças e para as suas crianças, tá bom? Eu vou te sugerir fazer um espetinho de fruta, e ele vai ficar com o jeito do arco-íris. Você vai escolher frutas que vão criar um colorido parecido com o arco-íris. E é bem fácil essa receita, olha. Você vai pegar 7 espetos. 7, eu acho que vai ficar um desenho bem bonito do arco-íris para a criança olhar. E aí você faz assim, olha. Você começa o espeto, vai ficar lá na parte de baixo, colocando a amora madura. Você enfia no espeto, põe até lá embaixo. Em seguida da amora, você coloca o morango, tá bom? Morango. Aí, para ir seguindo nas cores do arco-íris, nós vamos colocar gomo de tangerina. Pega um gomo de tangerina e já coloca, tá bom? Sobre a amora, o morango e a tangerina, você vai colocar um cubo de manga descascada, assim, ó. E aí você continua e coloca um pedaço de abacaxi descascado, tá? Para ir formando o nosso arco-íris, falta uma fruta. O kiwi. Bota o kiwi aí, um cubinho também descascado. Sobre o kiwi, uma uva verde. Sobre a uva verde, uma uva mais pro vermelho assim, tá? E aí você vai terminar com 2 mirtilos, se você conseguir, ou 2 amoras, tá? Mais pra avermelhado, assim, mais pra roxinha. Você escolhe, e aí você tem as cores do arco-íris. Monta 7 e coloca assim, formando, sabe, aquele desenho do arco-íris, e a criança pode olhar e vai se encantar. Pode ter certeza, isso ajuda muito a criança a ter interesse a comer uma frutinha, né? E como elas precisam. Se seu filho comer como a minha filha está comendo, você pode ficar tranquilo. Saiba que você está cumprindo o seu papel, tá? E pode aproveitar o Dia das Crianças feliz da vida. Olha, logo depois do programa, depois do seu almoço, vai dar um passeio, viu? Se você puder. Sai com a sua criança, vai brincar. Aproveita desse dia para você ser criança também. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Muito bem, gente. O Ricardo Fioravante sempre por aqui trazendo uma novidade. Obrigada, e hoje atendendo as nossas crianças. Feliz Dia das Crianças para você que está acompanhando o programa aí com a mamãe, com o papai, tá aqui com a gente. Esse espaço é seu. Olha, Tia Rose traz para você, tio Raul, tia Grazi, a Novo Tempo, essa revista que é um estudo bíblico. Através das historinhas, você vai conhecer mais sobre o amor de Jesus e você vai fazer muitas atividades. Tem muitas atividades de desenho, de recorte, para você adesivar, para você montar quebra-cabeça. Muito legal. Peça para a mamãe entrar em contato e garantir gratuitamente a sua revista. biblia.com.br ou através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Chegamos ao final de mais um programa Vida e Saúde. Eu quero agradecer ao doutor Gustavo. Foi muito boa essa nossa roda de conversa, doutor. E o senhor promete que vai voltar novamente, não promete? Muito obrigado. Foi uma honra aí falar sobre esse tema. Tem tantos temas, né? E deixar outra vez um grande abraço a todos. Feliz Dia das Crianças. Que seja um momento onde nós possamos nos unir mais. Estamos passando momentos difíceis, já faz bastante tempo, né? As famílias também têm momentos difíceis, testando mais um dia de cada vez, amigo. Vamos começando o dia bem, tendo o seu momento ali com Deus, ouvindo a Novo Tempo, se envolvendo, com muita paciência, e certamente esses pequenininhos aí vão se tornar homens e mulheres maravilhosos, ajudando e amando o próximo. A gente agradece, doutor. Até a próxima. Grazi, até a próxima. Até a próxima, Rose. Foi um prazer estar aqui. Um beijo, um cheiro em todas as crianças. Vamos abraçar e dizer que ama muito. E é isso aí. Deixa pra gente sua rede social. Claro, é @GraziDonato. Ok, Raul, até a próxima. Até mais, um beijo pra Lauren, pro Henry
E pro Alan, as minhas 3 criancinhas. Que legal. E minha rede social é Raul_Espaço Viva. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, vamos orar juntos e encerrar o nosso programa? Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão feliz aqui na rádio, em que pudemos receber orientações sobre o desenvolvimento das nossas crianças. Entregamos a vida de cada um dos nossos pequeninos sob os teus cuidados, porque sabemos que o Senhor tem planos altos, grandes para cada um deles. Agradecemos pela vida e pela felicidade que eles trazem para o nosso coração. É a nossa oração, a bênção que te pedimos em nome de Jesus. Amém.